Olá pessoal, alunos da Escola Estilos EJA EAD. Eu sou a professora Cláudia e eu vou trabalhar com vocês os conteúdos de Física. Esse é o primeiro vídeo da etapa 1 e eu quero pedir para vocês estar acompanhando na apostila da escola. Tudo que eu vou falar aqui está aqui na apostila, tá? Os conteúdos começam a partir da página 116 e vai até a página 125. Vamos começar estudando mecânica. Alguns conceitos sobre mecânica nós vamos colocar aqui, outros tem na apostila, tá? Vamos começar estudando ponto material. Ponto material é todo o corpo cujas dimensões não interferem no estudo de um determinado fenômeno. Um exemplo disso seria a distância, por exemplo, de Porto Alegre a São Paulo. Um carro que se desloca de Porto Alegre a São Paulo, ele vai fazer uma determinada distância, porém o tamanho do carro não interfere nesse deslocamento, não interfere nessa distância. Então o carro é um ponto material em relação a esse trajeto, tá? Um outro conceito que nós vamos estudar é referencial. É um ponto a partir do qual são definidas as posições de outros corpos. Um exemplo, a padaria fica a 2 km da minha casa, tá? Então, a gente está se referindo à padaria para dar a distância, a localização da casa, tá? Isso é um referencial. Repouso. Dizemos que um corpo está em repouso quando sua posição não varia com o decorrer do tempo em relação a um referencial adotado. Então, aqui dentro do conceito de repouso também estamos falando em relação a um referencial. Esse corpo, ele está se deslocando. Se ele estiver em deslocamento, mas ele estiver dentro de por exemplo, dentro de um ônibus, o corpo está parado dentro do ônibus, então esse corpo está em repouso, certo? Movimento. Dizemos que um corpo está em movimento quando sua posição varia com o decorrer do tempo em relação a um referencial adotado, tá? Esses conceitos são importantes para vocês estudarem para a prova, deem uma lida também na apostila, tem mais algumas coisas, tá? Eu separei os mais usados. Na física, nós temos que cuidar muito as unidades, certo, gente? Então, existe o chamado Sistema Internacional de Unidades, que ele é feito para unificar as unidades em todos os lugares do mundo, tá? Então, ele é chamado de SI. Então, se você encontrar na prova ou no trabalho, entre parênteses, SI, você tem que usar as unidades que estão nesse padrão, tá? Eu coloquei algumas nos slides para vocês, que é comprimento, vai ser em metros, sempre que aparecer distância, comprimento, altura, nós vamos trabalhar com a unidade de metros no SI, tá? Algumas atividades vão aparecer em quilômetros, não tem problema, ele só não vai estar dentro do SI, tá? Mas é para usar o quilômetro que está ali no trabalho, tá? O tempo também, o tempo tem várias unidades, tem hora, tem minutos, tem segundos, mas segundo o Sistema Internacional, nós vamos trabalhar em segundos, tá? Velocidade vai ser metros por segundo e aceleração vai ser metros por segundo ao quadrado, tá? Então, tomem assim um cuidado na hora de resolver as questões para seguir a orientação colocando as unidades certinhas. Algumas transformações de medidas são necessárias na física, tá? Para mim, transformar quilômetros por hora para metros por segundo, nós vamos dividir por 3,6, tá? Eu coloquei no slide aí para vocês, que vocês estão vendo, quilômetros por hora para metros por segundo, divide o valor por 3,6. Para transformar metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6, tá? Então, nós vamos fazer exercícios para vocês entenderem melhor como se transforma quilômetros para metros por segundo e metros por segundo para quilômetros por hora, tá? Exercício 1. A velocidade de 80 km por hora no Sistema Internacional, que é o que nós estudamos, equivale aproximadamente a... Tá? Então, você vai encontrar ali alternativas para marcar a correta. Exercício 1, 80 km por hora para metros por segundo.
Então, o que tem que fazer? Dividir por 3,6. 80 dividido por 3,6 vai dar 22,22 para o infinito, tá? Como no cálculo diz assim, aproximadamente, tu escolhe a opção que está mais próximo, que neste caso é a opção C, 22 metros por segundo, tá? E eu coloquei mais 2 exemplos aqui para vocês, tá? Que aí na página, nos slides está como exercício 2, na letra A, transformar 108 km por hora para metros por segundo. Temos que dividir o 108 por 3,6, isso vai dar 30 metros por segundo. E na letra B, transformar 18 metros por segundo para quilômetros por hora. Então, nesse caso é o processo inverso. Antes dividia, nesse caso multiplica 18 vezes 3,6, que vai dar 64,8 quilômetros por hora, tá? Essa é a transformação que a gente precisa fazer nos casos de velocidade, tá? São unidades de medidas de velocidade essas aqui, tá? Vamos estudar velocidade média. Tá? Velocidade média é a variação do espaço percorrido durante um intervalo de tempo. Quando um corpo se movimenta no sentido positivo da trajetória, esse movimento é progressivo. Quando um corpo se movimenta em sentido contrário da trajetória, esse movimento se chama retrógrado. Tá? O que seria isso na prática? Quando tu define um movimento de ida, se tu vai daqui de Portão para São Leopoldo, esse movimento que tu está fazendo, o sentido positivo, é um movimento progressivo. Quando tu retorna, nós vamos considerar o movimento negativo, porque tu está vindo de São Leopoldo para Portão, está retornando. Então, se chama movimento retrógrado, tá? Esses 2 conceitos é importante, sublinhe na apostila e deixem bem à vista no momento da prova e do trabalho, tá? Exercícios. Nós vamos fazer um exercício de velocidade, tá? E eu vou ler ele com vocês e depois eu vou colocar na lousa de novo. Um carro se desloca de Florianópolis até Curitiba, sabendo que a distância entre as duas cidades é de 300 km por hora, e que o percurso iniciou às 17 horas e terminou às 20 horas do mesmo dia. Calcule a velocidade média durante a viagem. Observem que o carro se deslocou das 17 horas até as 20 horas. Então, nós precisamos fazer essa subtração. 20 menos 17, para você ter o total de horas que ele andou no deslocamento que ele fez, tá? Então, ele andou 3 horas apenas, tá? E a distância é de 300 quilômetros. A fórmula da velocidade média é: velocidade média é igual a distância sobre o tempo. Então, 300 sobre t, e a velocidade média desse veículo foi de 100 quilômetros por hora durante o percurso, tá? São cálculos simples, sempre cuidando as unidades de medida. Nesse caso, estamos usando hora e quilômetros, tá? Não estamos segundo o Sistema Internacional de Medidas, não tem problema, tá? É só quando for pedido que tem que cuidar. Agora vamos ver o conceito de movimento retilíneo uniforme, MRU. Dizemos que um movimento é retilíneo uniforme quando o móvel descreve uma trajetória retilínea e sua velocidade se mantém constante, tá? Ela fica constante no MRU durante o intervalo de tempo. Aqui, nesse movimento retilíneo uniforme, nós temos uma equação, a equação horária da posição em função do tempo. Eu coloquei aí para vocês, que está no slide e também na apostila. S é igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Tá? O S é a posição final, que vai sempre ser em metros. S0 é a posição inicial, V é velocidade e T é tempo. Velocidade em metros por segundo e tempo em segundos. Tá? Vamos fazer um exercício sobre essa equação. Eu vou ler com vocês e depois coloco no quadro como os outros.
Um carro desloca-se em uma trajetória retilínea descrita pela função x é igual a 12 mais 2t no SI, tá? No Sistema Internacional. Então, tudo que nós vamos trabalhar aqui vai estar em metros e segundos, tá? Então, vamos conferir a apresentação do exercício, tá? A equação que nós temos de deslocamento desse veículo é x igual a 12 mais 2t no Sistema Internacional, tá? Na letra A, pergunta qual é a posição desse veículo, tá? É só pegar o número que está aqui na equação, não precisa fazer nenhum cálculo. É 12 metros, tá? Na letra B, pergunta qual a velocidade desse veículo. Sempre vai ser o número que está do lado do T, tá? Então, a velocidade dele é 2 metros por segundo. E na letra C, pergunta-se qual a posição desse veículo quando ele estiver rodado 50 segundos, tá? Então, a gente vai substituir o 50 no lugar do T ali da equação. Então, vai ficar x igual a 12 mais 2 vezes 50, tá? Multiplica primeiro, tá? 2 vezes 50 dá 100 e soma, que fica 112 metros, tá? Essa vai ser a posição após ele rodar 50 segundos, tá? E na letra D, ele já rodou 80 metros. Ele quer saber quantos segundos ele levou. Então, eu já sei que a posição é 80. Eu vou colocar assim, 80 no lugar do x. 80 igual a 12 mais 2t. Passa o 12 para o outro lado da igualdade, inverte o sinal, né? Isso é bem importante, não pode esquecer. 80 menos 12 é igual a 2t. 68 dividido por 2, então o tempo é 34 segundos, tá? É esse tempo que ele leva para percorrer uma distância de 80 metros, tá, pessoal? Esses exercícios que nós vimos e as teorias que estudamos, os conceitos, unidades de medidas, transformações, todas são conteúdos que vão cair na prova, tá? Estudem, escutem com atenção. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo da etapa 1. Tchau!